Força é a capacidade do indivíduo utilizar sua musculatura para vencer oposições criadas pela ação das leis que regem o universo, somente a gravidade. Em outras palavras, utilização da tensão muscular para vencer resistências externas. Então, a força, ela é a capacidade motora que você tem que vencer uma resistência externa, tá? Quais são os tipos de força? Pelo aspecto da atividade esportiva, ela pode ser geral ou especial, né? Então, quando você vai pensar numa modalidade esportiva, no caso do futebol, você tem a força para correr, mas você tem a força para o salto. E qual a forma de salto? Então, ela pode ser geral ou especial. Pelo tipo do trabalho muscular, dinâmica ou estática. No futebol, basicamente, ela é dinâmica. Dinâmica é que tem um movimento. Estática é parada, é a tal de chamada contração isométrica, que é você, por exemplo, pegar um peso aqui na mão e segurar com o braço tendido. Você está tendo uma contração muscular, está gerando força, mas não está tendo movimento. No esporte, né, principalmente os esportes coletivos, normalmente ela é de forma dinâmica. Em alguns momentos, ela também trabalha de forma estática, mas normalmente é dinâmica. O aspecto das formas da exigência motora envolvida, aí é o tipo, ela pode ser força máxima, força rápida ou potência, chamada de potência, e a resistência de força, que é você aplicar aquela força por um longo período de tempo, ou seja, executar várias repetições. E pelo peso corporal, ela pode ser absoluta ou relativa. Então, vai depender do peso corporal. Isso é mais comum a gente utilizar numa academia ou na musculação. Você falar quantos quilos esse atleta levanta no supino? 300 quilos. 300 quilos, não, supino não. No agachamento. Então, absoluta é isso. Agora, relativa ao peso corporal, é tantos por cento do peso corporal. Tal. Então, é isso que a gente tem que ter claro. E aí, como nós vamos treinar a força no futebol? Podem ser realizados exercícios isolados, estações ou circuitos. Então, é muito comum a gente usar circuito, né? Faz diferentes estações e trabalha em circuito. Tá? Não é muito comum, ou, vamos dizer, menos produtivo você trabalhar de exercício isolado, tá? Porque acaba não sendo funcional. Então, e como eu deveria fazer? Então, o inicial seria fazer um trabalho de ganho de força máxima, né? Principalmente para você preparar o corpo para a atividade. Por quê? Porque é uma atividade com muito impacto, alta contração muscular em velocidade. Então, é importante que o atleta ele ganhe uma estabilidade, principalmente nas articulações, e uma força na musculatura principal envolvida. São os anteriores de coxa, os posteriores, né? E aí, conforme o período, você aumenta a velocidade, ou seja, você vai caminhando mais para a potência, ou seja, a potência é a força com contração rápida, né? Já diz a fórmula da potência, é massa vezes aceleração, que é basicamente o principal tipo de força do futebol, a potência muscular. Por quê? Porque eu preciso ter contração rápida. O futebol exige contração muito rápida. Você não precisa ter um grande volume de massa muscular. Pense em uma coisa, a massa muscular, ou seja, o tamanho do músculo, é só um componente da força. Porque se você não tiver aceleração, não vai adiantar de nada. Porque não adianta um atleta sentar ali no leg press, colocar 300 quilos e fazer 2 repetições bem lentas. Pô, ele tem uma boa força máxima. Só que o futebol vai exigir a contração rápida. Se ele não tiver uma boa potência, ou seja, se ele não tem velocidade de contração, essa força máxima para ele não adianta nada. Quando ele for correr, ele vai ser um atleta lento. Ele não vai ter aquela explosão, aquele tiro. Então, o segredo é você saber o ponto que o atleta tem que diminuir o treino de força máxima para aumentar o treino de potência. Uma outra questão, uma outra dúvida. Mas o atleta precisa ou pode fazer hipertrofia, aumentar a massa muscular? Sim, claro que pode. A gente pode fazer um ganho de hipertrofia, de aumento da massa. Hipertrofia é aumentar
a massa muscular, ou seja, aumentar a célula muscular. Ela aumenta de tamanho, e aí aquele que você vê na estética, você olha para a pessoa e vê que o braço dela está maior, a perna está maior, está mais forte. O segredo do futebol justamente é esse, é saber até que ponto você pode aumentar essa massa muscular de determinado atleta e depois ele trabalha a potência. Por isso que o treino não pode ser igual para todo mundo, porque tem atletas que precisam aumentar muito a massa muscular, às vezes tem atleta que precisa ganhar 5 quilos de massa muscular e tem atleta que não precisa ganhar nada em termos de quantidade, ele só precisa aumentar a explosão, a força, a potência. Tá? Então, esse é o X da questão, é saber até que ponto o atleta pode aumentar a sua massa sem perder a velocidade. O Ronaldo Fenômeno também, quando ele era, se a gente olhar os vídeos dele quando ele jogava no Cruzeiro, ele era magrinho, tal. Quando ele foi lá para o PSV na Holanda, ele aumentou muito a massa muscular dele e não perdeu velocidade, pelo contrário, acho que até ganhou velocidade. Que é aquilo que eu falei, velocidade e força são duas capacidades que elas andam lado a lado, uma depende da outra. Então, o esporte, o futebol, ele exige tanto velocidade quanto força explosiva, potência. Então, se você aumenta a potência, você vai ganhar velocidade. Tá? E os componentes de força, como eu falei, a massa muscular é só um componente da força. Só um. Tem uma adaptação neural. Quando a gente entra, qualquer um de nós nunca fez musculação, vai para uma academia, começar um trabalho de musculação. Aí você começa a fazer um exercício, depois de 15 dias você fala, pô, eu estava levantando 10 quilos, agora eu levanto 15. Só que você fala, meu braço está igual. Sim, você não vai ganhar massa muscular em 15 dias. Só que existe uma adaptação neural, ou seja, o seu cérebro consegue recrutar de forma mais eficiente as fibras musculares e você ganhou força sem ter aumentado a massa muscular. Ou seja, esse é um componente da força. Depois tem aumento da massa muscular, a velocidade de contração. Então, são vários componentes que fazem aumento da força. Tem atletas que têm uma perna relativamente fina e chutam forte pra caramba. Por quê? Porque ele consegue recrutar as fibras musculares e ele consegue acelerar o movimento. Volta a falar, potência é igual a força, né? É igual a massa vezes aceleração. Você tem uma massa alta e não acelera, a sua potência é baixa. O outro tem menos massa, mas ele acelera mais rápido, o chute dele é mais forte. Tá? Então é importante. Depois tem a técnica do movimento. Se você executa a técnica correta, você acaba chutando mais forte. Então tem vários componentes que vão fazer com que tenha um ganho de força. Os efeitos do treinamento são bastante específicos, né? Por isso que os exercícios têm que se aproximar da realidade. Hoje é muito comum o trabalho pliométrico, que é o trabalho de salto, né? Seja tanto de você saltar barreiras, quanto em profundidade, por aquelas caixas, salta para baixo, para cima. A recuperação ocorre em 20 horas, então o trabalho de potência você pode praticamente fazer todo dia, né? A não ser que você faça uma sessão de treino que dure 2 horas. Aí não, mas se você coloca ali meia hora de trabalho de força, você pode praticamente trabalhar todo dia. E alguns exercícios de prevenção isométricos. Lembra que eu falei a contração estática? Então, você colocar alguns exercícios isométricos, que é sem movimento, só para estabilizar as articulações, às vezes são feitos para prevenção.